Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamires, sou professora de português e estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Se você está chegando aqui pela primeira vez ou se você está aqui na sequência, que bom que você está aqui. Então, nós já estamos aí há um bom tempo, tendo aulas. Já estamos na aula de número 64, olha só. Então, nós estamos aqui num bloco agora de literatura, que a gente vai compartilhar, no caso eu vou compartilhar aqui alguns escritores super importantes para a literatura brasileira e que influenciam e influenciaram muito o modo como a gente vê as coisas no mundo ou vê literatura, enfim. São escritores selecionados com muito carinho para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre um outro mundo do Brasil também, que é literatura, é ter contato com outras visões, outra linguagem. Então, espero que vocês aproveitem muito. Então, nós temos como objetivos conhecer mais sobre a cultura brasileira a partir do contato com diferentes escritores e obras da literatura brasileira, sensibilizar-se com as diferentes representações apresentadas nas obras, refletir sobre o uso da língua em obras literárias. O que pretendemos com essas aulas? Proporcionar fruição, que é o que a gente tem falado aí desde o início, Então, ter esse prazer de escutar uma leitura, de ler depois o material complementar na íntegra, ler outra coisa e outra. Então, ter esse prazer nesse momento de leitura. Exercitar uma reflexão crítica sobre o mundo. Então, a partir da literatura, a gente consegue pensar em vários aspectos da nossa vida, pensar sobre como a humanidade anda, enfim, a gente pode pensar sobre como alguns povos são de determinadas formas ou como alguns aspectos influenciam como as pessoas veem as situações da vida cotidiana. E isso a literatura nos traz, É só a gente se abrir um pouquinho mais para ter contato e a gente tem esse tempo agora para fazer isso. E nós temos então essa organização, 4 aulas para cada gênero. E o que a gente observa nas nossas aulas? Então, a gente observa a fruição nessas leituras, o momento de prazer, o que a gente sente enquanto a gente está escutando ou está lendo essas leituras. Representações da realidade, o que a gente consegue entender do nosso contexto, no caso, do contexto que vocês estão chegando, que vocês estão vivendo agora, que estão conhecendo. Aspectos culturais, o que a gente vê, o que tem da cultura ali, dos comportamentos. Uso da língua no contexto do texto literário, então que linguagem esses escritores estão utilizando para falar desses contextos. Lembrando que a gente tem elementos da narrativa, como tipos de narrador, que tem algumas escolhas que influenciam também no uso da linguagem, porque se é uma criança falando, por exemplo, vai ter uma linguagem, se é um adulto, se é alguém que já estudou muito, então isso vai variar e isso vai aparecer de diferentes formas no texto. Então vocês vão ter acesso a mais um momento de uso da língua, de ver como o português acontece na prática. O livro que a gente vai, então, trabalhar é esse aqui, que é o Amar é Crime, publicado em 2011 pelo Marcelino Freire. Marcelino Freire é o escritor desse livro, grande escritor. Vocês precisam também estar vivo, vocês podem procurar aí nas redes, vocês podem ver a cara dele, o que ele escreve, o que ele tem feito hoje em dia. Super recomendo. E conto selecionado é Ricas Secas, é o conto que eu vou fazer a leitura nessa aula. Então, o conto Ricas Secas, se por acaso vocês conseguirem esse livro, enfim, ele está na página 133 até 141. Então, vou deixar aqui e vamos ao conto. Ricas Secas. Não somos pobres, nós somos ricos. Não temos planícies avermelhadas nem juazeiros. Não somos infelizes. São Paulo é a cidade da felicidade. Ah, esse sufoco logo passa. Nós temos dinheiro, nós temos o poder. A gente é capaz de mandar engarrafar e trazer. Tudo que é correnteza, mudar um rio de lugar, pode crer. A gente paga tecnologia japonesa, italiana, escocesa. A gente estuda. A gente não é analfabeto, nem atrasado. A gente não é ignorante. A gente não vai dar o braço, o pano, a toalha a torcer. O governo daqui faz chover.
Por isso essa calma, por isso a gente não alardeou. Para quê? Pobre é que gosta de grito. A gente é educado, a gente não se escancara feito um esfomeado. Nossa seca não é seca, é crise hídrica, é outra coisa. Viu algum jumento por aqui agonizar? Viu cachorro reclamar? Nos jardins, os cachorros continuam a passear e a cagar, como se nada ao redor estivesse acontecendo. E nada, de fato, está acontecendo. É preciso se concentrar, manter a postura. Nós temos classe. Nossos jardins continuam sendo jardins. Alamedas, alamedas. E vou dizer mais uma coisa, numa boa. Sabe quem trouxe essa desgraça para cá? Os nordestinos. Tinham tanta fome de água que viram muita água por aqui. Aí foi aquele desperdício, aquele banho, aquela festa sem fim. E deve ter batido neles saudade da dificuldade, de levantar balde, andar léguas atrás de horizonte verde. Nordestino gosta da dor. Sem a dor não há salvação. A moeda de troca do nordestino é a dor. Sem dor não existe devoção. Daí esse atraso, esse descaso. Para quem consertar? Nós todos. Viu como rapidinho a gente ressuscitou um volume morto? Isto é, ou não é, pensamento positivo, espírito tecnológico? Olhe, vou lhe dizer, garanto que antes de o mundo morrer, a gente paulista já foi para Marte viver. Mas até lá, a gente vai ter de arranjar um jeito, de fazer um país só para a gente. Se a gente, todo mundo sabe, é quem sustenta o Brasil inteiro. A Amazônia, por exemplo, é nossa. Veja como a gente é bonzinho. Não era a hora agora de fazer assim. Puxar cano, torneira, nuvens artificiais, helicópteros poderosos, trens de carga, tudo devolvendo a água para nós? A conta de água, lá de Manaus, Belém, quem é que paga? De qual bolso sai? Hein? Para que você trabalha tanto, meu bem? Hoje de manhã, meu marido veio me dizer, nós vamos ter de viajar, urgente, sair, se retirar, vender tudo o que der para vender, enquanto é tempo, pegar os 2 meninos e também a Fifi e a Magali, e sair, correndo. O quê? Eu não sou uma ladra, não sou covarde, não deixarei a minha cidade. A minha família, mais do que centenária, toda ela aqui enterrada. Nunca vá você sozinho, eu disse para ele. Não sou favelada, não sou culpada. Sabe quem criou o clube de regatas? O meu avô. Sabe o que ele mais criou? Pontes, meu amor. Isso tudo aqui era limpo, era um progresso limpo. Meu avô tinha pensamento ecológico. Sabe o zoológico? Ele, o Butantã, ele. Ora, Olavo, faça o favor. Nós não somos pobres. Vou repetir até morrer. Não vou me humilhar saindo por aí, sem destino, com os 2 meninos. Não vou. Fifi na coleira, Magali numa gaiola. Debaixo do braço, olha bem para minha cara. Vê se eu tenho lá jeito de abandonada. Nós temos bilhões de metros cúbicos de água, escondidos, a gente acha. A gente despolui as regiões hidrográficas, faz milagre nos esgotos, aguarda. Por favor, eu estou dizendo, eu vivo te dizendo. Você não faz yoga, por isso esse desespero. Você acha mesmo, meu querido, que São Paulo vai virar um sertão sem futuro? Os Estados Unidos vão deixar? A Inglaterra? O Papa Chico? São Paulo não nasceu para viver na merda. Até ela, a merda, acredite. A gente vai saber aproveitar. Usa a inteligência, mais uma vez só, meu amor. Vamos aguardar. Água, aguardar. São Paulo, só pau, eucaliptos magros. Mais magros os infelizes, só eu posso chamá-los assim. Estavam cansados e famintos. O carro ordinariamente buzinava pouco. Enfraquecido, porém borrado de poeira. Nem parecia um Land Rover. Trocaríamos o carro por algum líquido precioso. Fazia horas que procurava uma sombra. Ali, ali. A mulher gritou pela primeira vez, ousou soltar um grito. Descabelada, sem gasolina. Está acabando também o combustível. Engana-se, o combustível já acabou. Não sei para que você inventou essa viagem. Não viu, mulher, que tudo em nossa terrinha acabou? Nós somos ricos, nós fomos.
E foram, porque, pela miragem, parecia uma barragem à frente, à mostra, um açude, uma bica de alguma coisa. O filho mais novo berrou. Esse não tinha noção de que era berro nobre ou berro miserável. A mulher ainda teve de enganchá-lo nos quartos e odiou aquela imagem matuta e humilhante. Essa coisa de cuidar da própria cria, de não ter mais babá para arrastar as crianças. Quem diria? O menino mais velho vinha logo atrás e trazia com ele Fifi e Magali. Pobre é quem põe nome grande nos seus bichos de estimação, baleia, tubarão. Não sabem que a alma dos bichos é coisa de anjo, anjinho, pequenininho, coisa de recém-nascido. Fifi, a cadelinha, Magali, a calopsita. Sem aguentar o calor, essa daí, tadinha, estava de língua à míngua. Naquele sol de rachar, Fifi, já de olho na hora de a amiguinha não mais aguentar, paparia seus ossos, todos, se a dona, por acaso, não se incomodar. Não acredito. A mulher suspendeu o vestido para conseguir sentar e se sentou. A imagem também não ajudou. Ali, em cima da pedra, parecia uma herdeira das cavernas. Um bicho pré-histórico. Isso sem contar os urubus, que no alto, bem perto, esperavam pela carcaça. De quem? A minha que não é, observou o marido. Não era mais engenheiro, era um esqueleto desnutrido, falido. Cadê os prédios que levantou? Se alguém tiver que morrer, que seja ele, primeiro. Ele que não acreditou no potencial de São Paulo, um traidor, resolveu ali mesmo deixar claro: você é um traidor, traidor. Fifi se assustou e começou a latir contra o marido. Ela também, com seu laço de fita na orelha caída, não estava gostando nadinha da mudança de hábito. Agora ter de trabalhar, dar duro, osso a osso, ter de se acostumar com uma nova vida. Não era vida de cachorro essa vida. Ah, não era. A cadelinha também gostaria que o homem morresse e que a gente voltasse ao nosso conforto. Vamos de volta ao nosso conforto. Apontava o focinho para o carro brecado, ruim das pernas. Por que não vamos passear? Vamos, vamos, a cadela pulava e nada. Ora essa. Magali, a calopsita, nem aí. Não se importaria se fosse. Só não queria dar de comer àquela madame de 4 patas, exibida, cheia de frescura. Se alguém depois de morta eu devesse alimentar, que fosse você, desejou, sinalizando as penas desbotadas para o menino mais velho. Agora ainda mais velho, enrugado e sem palavras. Ficaram ali. Lembra-se, Olavo, quando a gente ia à piscina no domingo, sócios vitalícios e os meninos pequenos escorrendo no ouro da água e se banhando, enormes e gordos. Esse aqui nasceu com quase 3 quilos. Não é justo, repito, essa nossa sina. Não é justo, repito, que a minha família pague pelo que os outros fizeram. A gente não fez nada. São Paulo não fez nada. São Paulo fez tudo. A mulher alucinava na quentura. São Paulo fez tudo para que nosso país fosse um manancial, um chafariz feliz, um lençol freático, caudaloso, vivo, muito vivo, para a gente enriquecer e sonhar. Vamos voltar para casa, meu amor. Vamos voltar? Uma ressurreição, as cores da saúde voltariam à cara triste da Sinhá Vitória. Os meninos se espojariam na terra fofa do chiqueiro das cabras, chocalhos tilintariam pelos arredores, a caatinga ficaria verde. Baleia agitava o rabo, olhando as brasas, e como não podia ocupar-se daquelas coisas, esperava com paciência a hora de mastigar os ossos, depois iria dormir. Então, esse aqui é o conto Ricas Secas, do Marcelino Freire. O que vocês acharam desse conto, hein? Sim. É um conto que é um pouco mais longo, mas que a gente consegue acompanhar várias coisas, né? E pegar várias impressões, assim, sobre como essas pessoas viam o mundo ali, né? Viam o mundo São Paulo, que a gente pode pensar de tanto, né, que ficava ali falando. Então, aqui nós temos um trecho, né, que fala assim: nós temos classe, nossos jardins continuam sendo jardins, alamedas. Isso, para quem não sabe, é um recorte, assim, social de classe alta, tá? Então, de ter jardim, de ter alameda. Então, aqui depois já apresenta, assim, que a culpa, né, quem é o culpado deles terem que viver uma vida agora que não seria mais aquela vida
rica deles, né? Que é uma vida assim mais humilde, menos privilegiada, que eles culpam então os nordestinos, falando que os nordestinos são os culpados de tudo, que são os pobres, que são as pessoas que eles desprezam, que eles não gostam. Então, depois fala que o Brasil, né, é sustentado por São Paulo, e fica falando, né, disso, então, que a gente paulista já foi até para Marte viver. Então, o que a gente pensa em fruição, representações da realidade, aspectos culturais e uso da língua no contexto do texto literário? Assim, prazer, que sensações vêm à tona para vocês? Que representações de realidade? A gente já falou aqui um pouquinho agora que eu falei, né? Que é uma realidade de pessoas ricas, mas que não ficam ricas para sempre. Elas perdem tudo e precisam viver de outra forma. Então, nós temos um retrato aí da vida social. E em aspectos culturais, o que a gente tem a partir disso, né? Que a gente pode interpretar de diversas pessoas, tipos de pessoas? E o uso da língua. Que tipo de linguagem é utilizado nesse conto? Então, compartilhem as observações que vocês fizeram ao escutar esse conto aqui nos comentários, né? Assim, o que chamou mais a atenção de vocês, o que parece essas vidas, né? O que essas vidas parecem para vocês. Então, conversando sobre o conto. Qual é o assunto central do conto? Qual é a temática ali, né? Qual é o centro? O conto apresenta verossimilhança, e verossimilhança a gente tem aqui um quadrinho. Verossimilhança acontece quando um texto literário apresenta uma aproximação com a realidade, com a vida real. Vocês acham que esse conto que eu acabei de ler, ele apresenta uma representação da vida real? Vocês acham que seria possível ter pessoas falando isso, vivendo isso, de uma hora ter muito dinheiro, estar acostumado a um certo padrão de vida e de repente perder tudo? Além disso, ter essas visões de mundo que podem ser bem questionáveis em relação a falar de um grupo de pessoas de determinada região e ficar falando outras coisas, né, que a gente lê nesse conto. O que vocês acham disso? Apresenta relação com a realidade? Se sim, em que momentos percebemos essa aproximação com a realidade? Isso é muito importante, né? Falou, tá, sim, apresenta, mas em que momentos? Que visão de mundo as personagens apresentam ter ao longo do conto? No momento em que a personagem fala, mas até lá a gente vai ter de arranjar um jeito de fazer um país só para a gente. Por que você acha que a ideia de fazer um país só para um grupo específico da sociedade é recorrente em certos discursos na literatura e na vida como algo positivo? Ou seja, discursos assim, de que temos que fazer um país só para determinado grupo de pessoa, ou pessoas que compartilham dos mesmos, enfim, ideais, coisas assim, são coisas que acontecem aí no mundo, que a gente sabe que acontecem. E que a literatura também mostra, porque a literatura traz, né, esses recortes da nossa vida cotidiana para o livro, para o romance, para o conto. Então, o que vocês acham sobre isso? E vamos conhecer então quem é o Marcelino Freire. Marcelino Freire é escritor, ele nasceu em 67 em Sertânia, Pernambuco. Viveu no Recife desde 1991 reside em São Paulo. Então ele é nordestino, tá? Só para vocês saberem, porque Recife fica no Nordeste. É autor, entre outros, dos livros Angu de Sangue, Ateliê Editorial, e Contos Negreiros, Editora Record, Prêmio Jabuti em 2006. Em 2004, idealizou e organizou a antologia de microcontos Os 100 Menores Contos Brasileiros do Século, pela Ateliê. Alguns de seus contos foram adaptados para teatro. Participou de várias antologias no Brasil e no exterior. Contos Negreiros foi publicado em 2013 na Argentina, pela editora Santiago Arcos, e com tradução de Lúcia Tenina. E no México, pela Libros Ampliados, com tradução de Armando Escobar. Criou a Balada Literária, evento que acontece em São Paulo desde 2006, com edições em Teresina desde 2017 e Salvador desde 2015. Então, o Marcelino Freire, além de escritor,
de já ter, enfim, essas obras traduzidas em outros, para o espanhol, por exemplo, ele também é que nós diríamos agitador cultural, porque ele promove um evento literário em São Paulo e em Teresina, em Salvador. Então ele promove esse evento muito grande, que vocês podem procurar também, que é a Balada Literária, que reúne diversos escritores e outras ações, shows, enfim, tudo para manter a arte e a literatura viva. Então, no final de 2013, publicou-se o primeiro romance, intitulado Nossos Ossos, publicado também na Argentina pela editora Adriana Hidalgo, na França pela editora Anacona, em Portugal pela editora Nova Delhi. Em 2018, lançou pela José Olímpio o livro Bagaceiro, que reúne o que ele chama de ensaios de ficção. Coordena a oficina de criação literária desde o ano de 2003. E a produção textual? Imagine que você participará de um concurso literário com uma especialidade em contos. Na regulamentação do concurso está escrito que você não deve passar de uma página, o que seria equivalente, se vocês escrevessem no computador, a 2.100 caracteres, contando espaços. Você deve tratar de uma temática que tenha relação com a sua vida atual no Brasil. Então, fazer esse exercício de escrever esse conto, pensando na relação de vocês com o Brasil. E uma coisa que eu vou lembrar vocês, é que vocês vão ver ali no material complementar que vai ter um link para um formulário, que vocês podem enviar essa produção textual de vocês pelo formulário, para, se vocês quiserem compartilhar, compartilhar ali com o nome de vocês, enfim, esse texto, que pode ser um exercício bem bacana. E a gente, então, espera que vocês enviem, tá? Só pra gente saber também como é que está a escrita. E vai que tenham escritores aqui entre nós, né? Então, pratiquem isso, baixem o material complementar. E nós ficamos por aqui. Bons estudos, até mais!